Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com os irmãos? Hoje, véspera de Natal, algumas pessoas estão com seus familiares, outros creio que vão para a casa do Senhor. O importante é a gente estar todos nós com saúde, firmes na fé, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor em nós não é em vão. Deixa eu ler aqui para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, o capítulo 2 diz assim: Ora, tem nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que viera a Jerusalém uns sábios do Oriente, e algumas Bíblias magos, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, alarmou-se com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá e o adore. E havendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, deram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E ora, sendo avisados por divina revelação, em sonhos, que não voltassem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Então, essa história tem algumas coisas interessantes que eu queria dizer. O primeiro de tudo, essa estrela não apareceu a todas as pessoas, nos filmes, quando a gente vê um filme que fala muito bem sobre o nascimento de Jesus, por incrível que pareça, não é nem um filme bíblico, é um filme Ben-Hur. Aí todo o que a gente tem sobre o nascimento de Jesus é mais ou menos baseado nesse filme, que Jesus estava numa estrebaria, chegavam aqueles reis, que chamam de reis magos, os 3 reis, todos barbudos, tinha um negro, que provavelmente era etíope, aí estava lá Jesus na manjedoura, eles davam presente naquela estrebaria. Aí a estrela bem brilhante no céu para todo mundo ver. Depois chegavam os pastores. Não é bem assim, quando eles chegaram lá, Jesus já tinha nascido provavelmente 1 ano antes, entre 1 ano e 1 ano e meio antes, talvez até 2 anos antes, mas eu creio que seja entre 1 ano e 1 ano e meio, porque Herodes depois pediu para matar todos que tinham abaixo de 2 anos, Herodes tinha aquela filosofia do Partido Comunista Chinês, da União Soviética e de outros países com essa mentalidade. É melhor matar 100 inocentes para matar um culpado, Então, assim, era melhor matar até crianças que não tinham a menor possibilidade de terem nascido no tempo que Jesus nasceu lá em Belém, na região, do que Jesus ter escapado. Mas não teve jeito, O nosso Deus livrou a Maria, a José e a Jesus. A fuga foi a forma qual Deus deu vitória para Jesus. Então, uma coisa que me chamou muita atenção: a estrela, ela não estava visível no céu a todos. Alguns têm assim por dizer, que eles eram astrólogos, eles viram uma estrela diferente no céu. Aí, irmãos, havia talvez milhares de astrólogos naquela época, os que entendiam dos astros, além de fazerem adivinhações através dos astros. Eram diversos, talvez dezenas de milhares. Por que só 3
foram adorar Jesus, se tinha uma estrela diferente no céu para todo mundo ver. Não. Aquela estrela foi mostrado através do Espírito Santo. Aqueles homens, eles tiveram uma revelação divina que o rei dos judeus era nascido e que esse rei deveria ser honrado e deveria ser adorado. E eles obedeceram à visão divina e foram atrás de Jesus para honrá-lo e para adorá-lo. Não só honrá-lo, porque os irmãos lembram que eles honraram Jesus com presentes, com a mirra, com ouro e com incenso. Mas eles também dobraram os seus joelhos, se prostraram e adoraram a Jesus. Então eles foram naquele dia honrar e adorar a Jesus. Mas foi por divina revelação. Deus não mostrou a todo mundo que Jesus era nascido em Belém. Não. Mostrou para aqueles 3 homens. E aqueles 3 homens não foram rebeldes de maneira alguma à visão que eles tiveram. E o estranho é que eles saíram das suas terras, provavelmente, né, da Etiópia, assim, que fica um pouco mais a leste, né, de Jerusalém, talvez da Arábia, talvez da Pérsia, nós não sabemos a terra deles, né? Mas ali, Pérsia, Arábia, Etiópia, Índia, Elão, mais ou menos aquela região mais a leste. E eles foram atrás de Jesus e não se arrependeram, porque assim que eles chegaram lá, a estrela novamente apareceu para eles. É isso que me chama a atenção. Deus, quando Ele quer se mostrar para alguém, Ele dá um sinal. Deus sempre fala conosco de alguma forma, mostrando que Ele tem algo para nossas vidas. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, não seja rebelde à revelação divina, aquilo que Jesus te mostrar. Vá atrás, deixa Jesus realmente guiar a sua vida, mostrar o caminho ao qual você deve seguir, através da sua palavra, que você vê aqui que a palavra anda junto com a revelação, né? Eles tiveram a revelação da estrela, mas dependeu da palavra para saber a verdade, né? Tiveram que pesquisar os escribas que conheciam o Antigo Testamento para saber, mas tá bom, mas onde Jesus ia nascer? Ia nascer em Belém, está escrito lá em Miqueias, aqui diz o profeta, né? Mas está em Miqueias 5:2, que Belém não era das menores da cidade de Judá, mas que dela sairia o governador, né? Que iria governar o meu povo. Então a palavra andou com a revelação de Deus jamais é contrária à palavra do Senhor. Aquilo que Deus mostra para você vai estar certinho na palavra. Você vai precisar se justificar justificar a sua revelação pela palavra. Na verdade, a revelação ela confirma a palavra, né? A palavra já está lá. Onde Jesus ia nascer em Belém já estava lá mais ou menos Miqueias, provavelmente uns 700 anos antes de Jesus nascer, já estava essa palavra revelada por Miqueias através do Espírito Santo. E quando aqueles homens viram a estrela e sabia que era na região ali de Jerusalém, na região ali de Israel, a palavra confirmou, em Belém. E assim que eles foram, a estrela apareceu novamente. Então a palavra a revelação da parte do Senhor sempre nos levará à verdade. Sempre nos levará uma verdade que já foi estabelecida, né? Sempre nos levará a Jesus. A revelação jamais nos levará longe de Cristo. Então, irmãos, isso que me chamou a atenção muito, né? Que Deus se revelou a esses homens. Deus queria mostrar para esses homens que havia um novo rei nascendo, né? E que esse rei era digno de ser honrado e adorado. E eles não foram rebeldes à revelação divina e foram lá buscar ao Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer o mesmo, né? Possamos sempre honrar e adorar o Senhor Jesus Cristo, Ele que se revelou a nós. Creio que cada um que está aí não foi convencido a ser crente, né? Ninguém convenceu, algumas pessoas foram. Infelizmente, há um grande número de cristãos hoje em dia que Jesus não foi revelado. Eles foram convencidos a servir a Jesus,
Mas aí não é conversão, porque os magos também falaram com Herodes, e aquele povo também sabia que aqueles magos estavam procurando ao rei, e ninguém quis saber de Jesus, né? Então, muitas vezes você é convencido a buscar Jesus, mas não é convertido, né? Você não está disposto a adorar, não está disposto a obedecer. Então, quando Jesus se mostra a nós, Ele mostra realmente o que Ele fez por nós, quem Ele é. Aqueles homens entenderam que Jesus era o Rei dos Judeus. A nossa vida muda, né? A gente faz grandes sacrifícios, a gente realmente deixa tudo, né? A gente, como diz a palavra do Senhor, né? Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E que esses homens fizeram. Eles eram homens sábios lá do Oriente. Não dá para saber se eles eram reis, mas eles eram sábios do Oriente e com certeza com uma alta posição na sociedade deles da época, mas eles vieram adorar Jesus. E até pelos presentes que eles deram, eles eram muito ricos também. Então é isso. Essa é a revelação de Deus. Quando ela se mostra para nós, eu mesmo creio que nenhum de nós seremos convencidos por... Infelizmente, né, vou falar isso, quero que nenhum dos irmãos me entenda mal, nenhum de nós seremos convencidos por argumentos bíblicos. Por mais bíblico que seja, né, quando a gente está no mundo, está no pecado, não são argumentos teológicos que nos convencem a deixar este mundo mal, mas é o Espírito Santo. E eu tenho apoio disso, da própria palavra diz assim, né, que o Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, não é o argumento humano, né? Então, quem pode honrar e adorar Jesus em espírito e verdade? É aqueles aos quais Jesus foi revelado pelo Espírito Santo e aceitou essa revelação. Aqueles 3 poderiam ficar na terra deles e não fazer nada, ficar no cantinho deles lá e ficar por isso mesmo. Mas eles acharam melhor seguir o que eles viram, ir atrás daquilo que foi revelado para eles. Eles perceberam, está nascendo um rei está nascendo, é o Rei dos Judeus, nós vamos lá adorá-lo, nós vamos lá honrar ele. E é isso, irmãos. Deus vai se revelar a cada um de nós. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Cada um tem seu tempo, né? Mas Deus vai se revelar a nós. Aí vai caber a nossa escolha. Não adianta. Vai caber a nossa escolha. Se nós iremos obedecer à revelação divina ou se não iremos obedecer à revelação divina. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa estar no coração de cada um de nós. Hoje é comemorado o nascimento de Cristo. Os irmãos sabem que pela palavra de Deus não existe, né, comemoração do nascimento de Jesus. Foi uma tática, alguns dizem evangelística, né, para tirar o Deus Mitra da jogada e colocar Jesus. Tem toda uma justificativa. Que bênção, tá vendo? Era honrado um Deus pagão, agora é adorado Jesus. Mas Jesus não pediu, né? Essa é a verdade. Jesus não pediu para comemorar o aniversário dele. Então o homem instituiu essa data, primeiro para um Deus falso, o Deus Mitra. Na verdade, em todas as culturas do mundo tem alguma festa entre o dia 22 e o dia 25 de dezembro. Em todos os lugares do mundo. É por causa do equinócio, né, do inverno lá no hemisfério norte. Então tem dia 22 e tem alguma festa, 23, sempre tem. São os 3 dias, né, ao qual em algum tempo no passado o sol ficou 3 dias sem aparecer. Ficou dia 22, 23, 24. E só no 25 que ele apareceu. Aí as pessoas no mundo todo começaram a adorar deuses ligados ao sol, porque o sol venceu, né, depois de 3 dias. Então é um negócio meio pagão assim também. E usaram até isso também para Jesus, sabia? Porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Então quis mostrar que ele era o sol verdadeiro. Mas é uma data pagã, Jesus não pediu. Mas que Deus abençoe a todos os irmãos nesse Natal, com suas famílias. Lembre-se de Jesus, aquele que se revelou a você, aquele que esses
esses magos, esses sábios adorarem e honrá-lo e honrou ele, que você também possa honrar Jesus Cristo, que eu possa honrar Jesus, porque um dia ele se revelou a mim e se revelou a você. Cabe a nós obedecer à revelação do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.